Então, boa noite, gente. Hoje é dia 8 de maio de 2025 e com muita alegria estamos aqui para compartilhar o nosso site da Rafect, que ficou muito bonito, e também iniciar, né, nossos trabalhos dentro do site. Eu sou a Clarissa, né, a gente vai se apresentar depois brevemente. Mas eu acho que eu gostaria de passar a palavra primeiro para a Daniela, né? Para ela apresentar um pouco da rede, contar como que a gente chega no dia de hoje. Então, Dani, com você. Tá bom, obrigada. Boa noite, gente. Estou muito feliz de vê-las aqui, muito feliz com a construção dessa rede, que é um processo coletivo, um processo derivado da pesquisa do Mundaréu, mas que já ganhou, né, um mundo muito maior. E eu fico muito feliz de encontrá-las aqui na telinha hoje, de conhecer pessoas que eu ainda não conhecia. Essa rede a gente batizou num encontro da reunião de antropologia do Mercosul em Niterói, em 2020, né, como a rede de antropologia feminista da ciência e da tecnologia. Incluímos agora latino-americana, porque temos colegas aqui que são da Argentina, do Chile, da Colômbia, e essa rede acho que surge de um desejo coletivo, né, que a gente reiteradamente percebe como importante, de que a discussão situada, política e feminista sobre ciência e tecnologia na antropologia tenha um lugar de destaque, um lugar próprio, né, um lugar que não precise ser disputado, que não precise ser negociado dentro de outros espaços. E acho que, acima de tudo, a gente vai depois ver o acúmulo do que a gente construiu coletivamente, tanto nessa reunião em Niterói em 2023, que acho que foi o primeiro grande encontro da antropologia presencial depois da pandemia, né? Tinha um espírito catártico ali de reencontro, de desejo de estar junto, né? Que foi muito bonito, e que depois a gente atualizou na reunião de antropologia da ciência e tecnologia que aconteceu na UFG no mesmo ano, em 2023, que é um desejo de realmente da gente se colocar em rede, colocar os nossos grupos de pesquisa em rede, se conhecer mais e fortalecer, né, esse espaço da antropologia feminista da ciência e da tecnologia. Eu disse que surgiu do projeto do Mundaréu porque a gente começou com um projeto fazendo justamente um mapeamento desse perfil de pesquisadoras no Brasil, na Argentina e na Colômbia. E foi como a gente chegou em vários nomes de pessoas que estão aqui, para além das nossas relações prévias, que a gente se conhecia, mas foi nesse levantamento olhando para os programas de pós-graduação em antropologia, para os departamentos de antropologia, no Brasil, na Argentina e na Colômbia, que a gente chegou em muitos dos nomes de vocês, e a gente convidou todos esses nomes a compor a rede, né? E aí, como uma espécie de derivação, digamos assim, desse processo, agora a gente tem uma página, né? Foi uma das coisas que a gente pensou em construir nesse processo coletivo desses dois encontros. A gente tem uma página, que é a página que a gente vai apresentar hoje, onde estão ali divulgados os nossos grupos de pesquisas, os nossos perfis pessoais de pesquisadoras, e os nossos objetivos coletivamente construídos nessas reuniões, né, de estar em rede, de estar conectadas, de abrir possibilidades de parcerias entre nós, seja para propor discussões em eventos pré-existentes, seja em criar eventos próprios futuramente, em fazer compor coletivamente editais de pesquisa. Eu acho que tem, né, um potencial enorme aí de trocas, e a gente deseja que essa rede seja um espaço seguro, onde as nossas pesquisas sejam valorizadas, as nossas trajetórias também, as nossas especificidades em termos de gênero, de raça, de nacionalidade e de vários outros marcadores.
E eu queria só dizer que eu estou muito feliz que a gente está conseguindo concretizar isso numa página, por enquanto. Essa página vai ter um blog, né, um blog com conexão com publicações também feitas em inglês. Depois Clarissa vai poder falar um pouco mais disso, que é uma ação, digamos, de divulgação científica das nossas pesquisas, importante. E acho que é isso, sim, de pronto. Eu acho que eu vou começar, então, me apresentando e passando a palavra para a gente fazer essa roda de apresentações. Eu sou Daniela Mânica, eu sou antropóloga, formada aqui pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, no Brasil. Sou atualmente pesquisadora no Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, que é um núcleo de pesquisa da Unicamp, e atuo no LabJOR, que é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. Eu coordeno o podcast Mundaréu, que foi criado junto com Soraya Fleischer em 2019, um projeto de divulgação de antropologia, e sou também coordenadora do Labirinto, que é um laboratório de estudos socioantropológicos sobre tecnologias da vida, que é o grupo que está aqui vinculado à rede Rafect. Então, agradeço, vou passar a palavra para a Soraya, e a gente vai seguir essa sequência de uma aí chamando a outra. Obrigada. Boa noite, obrigada, Dani. O meu nome é Soraya Fleischer, eu sou antropóloga também e sou professora no Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, também no Brasil. Então, eu estive aí, tive essa oportunidade de trabalhar com a Dani por 5 anos, desde 2019 no Mundaréu, e me retirei do projeto, começando com outros projetos. Foi um tempo muito bom. E eu estou terminando um grande ciclo de pesquisa sobre a epidemia do Zika, sobretudo os cientistas, e um rush científico que eles fizeram para poder entender a epidemia. Estou encerrando aí 8 anos disso e começando agora um projeto novo sobre os hospitais universitários como espaço de produção científica. Eu e Rosa Maria Carneiro, que é uma antropóloga também da Unicamp, que trabalha aqui na UNB, coordenamos a CASCA, que é o Coletivo de Antropologia e Saúde Coletiva aqui na UNB, que propositalmente tem o coletivo 2 vezes no nome. Então é isso. Eu vou chamar a Fefe, que vai defender daqui a pouco, e eu estou muito orgulhosa dela. Oi, Fefe. Fefe Velvet, tá? É o apelido dela, Fefe Velvet. A Soraya propaga o Fefe Velvet para todos os lugares. Obrigada, Soraya, pelo carinho. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Fernanda Mariá, eu sou farmacêutica e eu sou mestranda em divulgação científica e cultural, sou orientanda da professora Daniela Mânica e faço parte do Mundaréu. Então, eu estive presente tanto na parte da pesquisa, do Mundaréu, que a gente começou o início de pensar essa rede, dessas primeiras reuniões, todos esses eventos. É isso, estou bem empolgada com a rede e com os planos de futuro que a gente tem. E eu acho que eu não comentei, vou só comentar um pouco da minha pesquisa que eu não comentei, desculpa. Vou defender o mestrado em divulgação científica e cultural e eu trabalho com questões de sexo e gênero em células-tronco e estou produzindo uma série de podcasts sobre isso, sobre sexo e gênero na pesquisa biomédica. E aí agora eu vou chamar a Cecília para se apresentar. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, yo soy de Argentina, soy de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la universidad dirijo el grupo de investigación sobre familia, género y subjetividades y soy investigadora del CONICET en el área de sociología. No soy antropóloga, hago ciencias sociales desde algunas miradas interdisciplinarias y dirijo dentro del grupo un proyecto de investigación sobre tecnologías, género y activismos. En los últimos 3 años estuve trabajando sobre personas trans y procesos de hormonización en un relevamiento nacional junto a otras universidades, pero mi línea de investigación clásica sobre la que siempre he trabajado tiene que ver con procesos de medicalización de la infancia, especialmente vinculado a cuestiones relacionadas con la crianza, pero también con la pubertad. Y
Y ahora estoy empezando una línea de investigación nueva también en torno de la construcción de la obesidad infantil como un problema médico, en diálogo ahí con los estudios CTS, pero también con el activismo GORDE. En el grupo de investigación venimos articulando hace rato con organizaciones activistas y tenemos algunas compañeras que activan en distintas organizaciones feministas. Bueno, y formo parte también, bueno, soy la profe titular de la Cátedra de Sociología de la Ciencia y la Tecnología en nuestra universidad, de la cual Natacha Mateo y Melina Antoniucci forman parte. Le doy la palabra a Natacha Mateo, así hacemos un bloque. Bueno, me sirve el llamado también como para no repetir, porque doy clases en la misma cátedra que Cecilia. También soy de Argentina, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo sí vengo de la sociología, en realidad, pero hice mi doctorado en comunicación sobre la construcción sociotécnica del misoprostol como una droga abortiva, desde su primera construcción en un laboratorio estadounidense hasta sus primeras experiencias en Brasil y después sus usos, circulaciones y apropiaciones en Argentina a partir de la década del 90. Eso fue mi tesis doctoral y ahora en mis estudios postdoctorales estoy trabajando sobre el proceso de diseño y fabricación del primer preservativo para personas con vulva que se está desarrollando acá en Mar del Plata, en Argentina. Y para seguir en el bloque del grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades, le paso a Meli Antoniucci la palabra. Muchas gracias. Hola, ¿se me ve bien ahí? ¿Se escucha? Te escuchamos y se ven. Sí. Bueno, tengo mala señal. Mi nombre es Melina Antoniucci. No voy a repetir lo que dijeron las chicas porque formo parte del mismo grupo de investigación, de la misma universidad. Trabajo también en la misma cátedra donde Cecilia es titular. Mis estudios también son en sociología y en comunicación. Y trabajo específicamente con personas trans, el acceso a la salud, problematizo las construcciones corporales, los procesos de modificación corporal con hormonas y con cirugías, y también cómo se va conformando la identidad trans en el entramado del acceso a la salud, pero para mi doctorado también trabajé con educación, con familias, con el espacio público, y trabajé específicamente con varones trans, transmasculinidades. Y nada más. También estoy en los mismos proyectos que Cecilia y que Natacha. Y bueno, muy contenta de estar acá. De estar acá en esta reunión conociendo nuevos colegas y viendo algunas caras ya conocidas. No veo muy bien quién está porque, como decía, tengo mala señal, pero le paso la palabra a Luciene, no sé si lo estoy diciendo bien. Olá, muito obrigada, Meli. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa reunião hoje. Eu acho que ela expressa muito bem os movimentos afirmativos que a gente vem fazendo, né, para construir redes, para construir pesquisas cada vez mais plurais, diversas, respeitadoras, como disse a professora Daniela. Bom, eu sou a professora Luciene Dias, sou professora associada da Universidade Federal de Goiás, sou antropóloga, estou em um estágio pós-doutoral aqui na Universidade do Chile, devo ficar nesse estágio por 1 ano. Atualmente, sou coordenadora e também a fundadora do PINDOBA, Grupo de Pesquisa em Narrativas da Diferença, que é um grupo de pesquisa da UFG, onde eu reúno pessoas interessadas em pensar as interseccionalidades de raça,
classe, gênero, sexualidade, idade, e a gente vem desenvolvendo pesquisas nesse sentido desde 2012. É um grupo interessante dentro da UFG, e eu estou tentando aqui na Universidade do Chile começar uma nova pesquisa para tentar compreender como é que esses debates estão acontecendo nos grupos e centros de pesquisa do que eu estou chamando aqui de Abya-Yala, e depois a gente pode discutir o que é isso. Enfim, estou muito feliz de estar aqui, vida longa a esse grupo, e eu vou chamar a Halianara. Oi, boa noite. Obrigada, Luciene. Bom, eu sou a Halianara, muita gente me conhece como Hali. Eu sou antropóloga, também formada pela Unicamp. Sou goiana, do pé rachado, roedora de piqui, serradeira. E sou professora na rede estadual aqui no estado de Goiás. Trabalho com as minhas pesquisas especificamente com tecnologias ancestrais, como um modo de servir o amanhã. E sou integrante do Pindoba também, junto com a Luciene. Quero chamar, então, a Sol, Maria Sol. Obrigada, boa noite. Hola, buenas noches. Bueno, me sumé un poquito tarde, no escuché bien la directriz de lo que había que decir, pero bueno, mi nombre es María Sol Anigstein, soy nacida en Argentina, pero vivo en Chile hace más de 20 años. Soy profesora de la Universidad de Chile, trabajo en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Salud Pública, una parte de mi jornada en el programa de salud colectiva, Medicina Social Latinoamericana, y mi otra parte de jornada en el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales. Me dedico a la antropología médica. He investigado distintos temas a lo largo de mi carrera, pero hace ya unos 5 años estoy trabajando en cuidados colectivos, le llamamos, que es una forma particular como de pensar la promoción de la salud y pensar también como un poco lo que son los procesos de salud, enfermedad, atención. Y actualmente estoy abocada, bueno, en varios proyectos, pero en uno específicamente que es algo que hemos llamado socioecologías de cuidado y que tiene que ver con pensar los cuidados comunitarios y cómo las organizaciones sociales en realidad se enfrentan en territorios extractivistas a las modificaciones y transformaciones que hay en el territorio y también a los problemas de salud que surgen en relación con estos. Así que eso, muchas gracias, y entiendo que tengo que nombrar a alguien. No sé si Camila já se apresentou. Obrigada, Maria. Muitas graças. Boa noite, pessoal. Também como a Luciene, estou muito contente de estar aqui, ver também algumas pessoas conhecidas. Eu sou a Camila Moraes Virres, eu sou arqueóloga e museóloga, e, na realidade, transito aí entre antropologia, museologia e arqueologia, muito mais trazendo a antropologia para essa conversa, né? Dessas duas áreas, a partir da crítica feminista. Eu fiquei 11 anos na mesma universidade que a Luciene atua, que é na Universidade Federal de Goiás, ainda somos colegas no PPGás, da UFG, e estou há 8 meses de volta a São Paulo, por questões pessoais, prestei um outro concurso e agora sou professora no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Então, me readaptando aqui a esse novo lugar e com saudades de Goiás, né? Logo estarei por lá. E minhas pesquisas, elas transitam, então, nessas áreas, mas, sobretudo, pensando, né, como instrumentalizar, né, categorias e a crítica feminista da ciência para olhar, principalmente, os museus de arqueologia e antropologia, mas também estou muito interessada em pensar outras formas de museu, né, outros, que é o que eu estou fazendo um pouco aqui agora, indo para os museus
aqui nas chamadas periferias de São Paulo, é meu projeto atual, para pensar esses fazeres que não estão nesses museus normativos, né, como esse que eu atuo. E faço parte, sou uma das pessoas que fundou a Rede Roupa, que é a rede de ocupações e parcerias acadêmicas. Daqui a pouco eu deixo o link do site aqui também, para vocês conhecerem, que é uma rede que já tem 5 anos, que basicamente são pessoas dessas 3 áreas, e o nosso interesse é ocupar a universidade, pensar formas também de aliança. Foi falado aqui da rede como lugar seguro, né? A Rede Roupa nasce ali na pandemia, mais remotamente, e agora aqui em São Paulo a gente está conseguindo, teremos nosso primeiro evento presencial em outubro, pensando a ocupação do museu e trazendo essas outras museologias para dentro do museu, né? Sobretudo, e o que a gente encontra nesses espaços comunitários. Então, o que isso tem a ver com essa rede feminista? Basicamente, são experiências lideradas por mulheres, né? Mulheres realizando experiências das mais distintas. Então, a Rede Roupa pensa em como aprender, né, com essas práticas, trazer essas ontologias para dentro da academia e ser um espaço seguro para existirmos, né? Vida longa também a essa rede, tá bom, gente? Deixa eu ver quem que eu vou chamar. A Ana, pode ser? Olá, eu sou a única Ana aqui? Ou tem outra? Geralmente tem mais de uma. Boa noite. Eu sou a Ana Manuela. Muitas aqui eu estou conhecendo pessoalmente, virtualmente pela primeira vez. Então, vocês podem me chamar de Manu. Eu sou indígena do povo Caripuna. O meu povo ele se localiza no norte do estado do Amapá, nas terras indígenas Uaçá, Galibi e Juminã, no município de Oiapoque. É uma região de fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. E a minha aldeia é a Aldeia Santa Isabel, que fica dentro da terra indígena Uaçá. Atualmente eu falo de Belém, no estado do Pará. Sou cientista social formada pela Universidade Federal do Pará. Fiz mestrado em Sociologia e Antropologia e hoje estou há quase um ano de concluir o doutorado também dentro do mesmo programa de Sociologia e Antropologia. Desde a graduação, né, e pensando assim, já quase uma década, eu venho pesquisando com os povos indígenas do Oiapoque, Caripuna, Paricu, Galibi-Maruorno e Galibi-Caliná, mas especificamente venho pesquisando com as mulheres indígenas, principalmente as mulheres indígenas do meu grupo, do meu povo, que é o povo Caripuna. Atualmente eu venho pensando a questão dos papéis sociais, da participação das mulheres no movimento indígena de Oiapoque, e eu chego nessa rede a partir de um podcast do Mundaréu, que, se eu não me engano, saiu em dezembro do ano passado, e era um podcast com a minha orientadora, que também está na rede, não pôde participar da reunião, que é a professora Cláudia Lopes Garcês, da Colômbia, e a gente estava conversando sobre a nossa relação como pesquisadoras com o Museu Paraense Emílio Gueldi, que é uma instituição a qual nós duas estamos presentes. E também chego na rede a partir de alguns questionamentos, algumas publicações que eu tenho sobre a relação das mulheres caripuna com a menstruação e também provocações do que seria, né, das possibilidades de existência de um feminismo indígena. Então, essas são algumas das pesquisas que eu venho realizando no momento e é uma felicidade estar aqui nessa rede com vocês. E eu tenho que chamar alguém, eu conheço a Clarissa, não sei se ela já se apresentou, então vou chamar ela. Obrigada, Manu. Boa noite, eu sou a Clarissa, eu sou artesã e trabalhadora, sou designer e cientista social de formação, né? Já fiz de tudo um pouco nessa vida. Mas agora eu estou com uma bolsa da FAPESP, né, que chama Vidiciência, para jornalismo científico, para trabalhar justamente na estruturação digital da Rafect e iniciar esses processos de divulgação dos trabalhos da rede, né, e das pesquisadoras. Para mim é uma felicidade enorme poder estar fazendo isso. Assim, eu nunca imaginei na minha vida que isso seria possível para mim, então é muito emocionante para mim poder aliar os conhecimentos que eu tive como designer junto com
meus conhecimentos dentro das ciências sociais e também com minhas convicções políticas, assim, né, de construir espaços seguros em ambientes que são muito difíceis de navegar, e conhecer tantas pessoas maravilhosas que fazem com que a gente consiga seguir, né. Eu acho que meu interesse de pesquisa é principalmente na produção de conhecimento científico e práticas rebeldes dentro desse cenário, né. Eu pesquisei no mestrado biohackers e sigo nesse campo da biologia sintética e de práticas hackers dentro da universidade. E no doutorado, fui orientada pela Dani, né? Concluí ano passado o doutorado em Ciências Sociais na Unicamp. Pesquisei práticas rebeldes relacionadas com menstruação e trabalho de campo e como comunicar isso, né? Como fazer essas experiências vazarem para as linhas e imagens. Bom, é isso. Também espero que essa rede tenha uma vida longuíssima e que a gente possa construir muita coisa juntos, né? Eu vou chamar a Eliana. Boa noite, pessoal. Eu sou Eliane Sebei Carrapcha. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu estou longe do Brasil, eu estou em Coimbra, na Universidade de Coimbra, fazendo um pós-doutorado aqui no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eu sou professora do programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá, sou filha da Unicamp também, fiz pós-graduação na Unicamp, e tenho há alguns anos estudado relações entre humanos e outros animais, particularmente primatas. E essa pesquisa, tanto na área da antropologia da ciência, como de uma antropologia interespécies, multiespécies, é uma área que eu tenho encontrado muitas transversalidades, né? Entre elas o gênero. Então, tenho conseguido, eu acho que fazer um debate que ainda, para minha pesquisa, para minha experiência de pesquisa, ainda é bem inicial, né, sobre sexo e gênero, tanto com relação às primatólogas, né, e a inserção a presença feminina na primatologia, quanto e as transformações que as mulheres provocaram nessa área de conhecimento, quanto os debates sobre sexo e gênero na produção de conhecimento primatológico e na produção, nas relações de trabalho de campo. Eu faço parte aqui no SES, nos Centros Sociais, de um coletivo chamado EcoSoc, que é Ecologia e Sociedade, que tem uma inserção baseada na ecologia política e nas humanidades ambientais. Também faço parte da Rede Ibérica de Antropologia Ambiental e de um coletivo informal de antropologia das relações humano-animal no Brasil, né? E também faço, a Camila estava falando do MAI, né? Eu também sou pesquisadora colaboradora do Laboratório de Antropologia, de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutivo, LAI, que é muito parceiro do MAI, né? Temos pesquisadores que circulam de um lado para o outro e tal, porque eu fiz um pós-doc na USP sobre relações entre humanos e chamados grandes primatas, né, os bonobos, chimpanzés, gorilas e orangotangos, a partir do debate sobre evolução humana e como eles entram, né, na discussão sobre evolução humana, na paleoantropologia e nas interfaces de reflexão até sobre o estatuto da humanidade e sobre o que é humano e sobre o que é animal, enfim. Também queria aproveitar esse espaço para agradecer, porque eu lancei algum tempinho, algumas semanas,
um convite para um dossiê que eu estou organizando com o André Osório, lá da Federal Fluminense, e o Fagner Carniel da UEM, sobre leituras socioantropológicas sobre as biociências, e que gostaria muito de agradecer, porque muitas pessoas dessa rede responderam o convite, e a gente pôde já começar uma aproximação, e é um dossiê que vai ser submetido à RAU, Revista de Antropologia de São Carlos, e fiquei muito feliz pela receptividade e pelo atendimento a esse convite que a gente fez. E muito, muito feliz de estar aqui também. Eu acho que já foi todo mundo, né? Desculpa. Você chama alguém? Deixa eu ver. Loredana. Loredana. Oi, boa noite. Prazer conhecer vocês. Meu nome é Loredana. Eu sou de Minas Gerais, mas eu estou já há quase 15 anos aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas. Eu sou professora no Departamento de Antropologia e Arqueologia, sou professora nos bacharelados, nos dois, e no programa de pós-graduação em Antropologia. Eu sou arqueóloga de formação, e eu tenho transitado bastante entre antropologia e arqueologia, já inclusive desde antes de eu ser institucionalizada aqui na UFPEL. Eu pesquiso as relações entre mulheres garimpeiras, garimpo tradicional da minha região, da região de Diamantina, no norte, no centro-norte de Minas Gerais, com os minerais, diamante e cristal de quartzo. Eu investigo como essas relações no contexto, tanto no contexto das tecnologias tradicionais, quanto no contexto das relações com o Ocidente e com o extrativismo capitalista industrial do Ocidente, como essas relações, como elas vão se transformando ao longo do tempo, qual a percepção que essas mulheres têm dessas transformações, a partir principalmente das narrativas familiares, né? Porque esse garimpo é um garimpo que está, a gente tem informação sobre ele desde o século XVII, né? Eu sou a coordenadora do AMA, que é o Acervo Multimídia de Arqueologia e Antropologia, que é um portal de internet, um canal de YouTube voltado, sobretudo, para a produção de materiais paradidáticos, para uma educação crítica antissexista, antirracista. Então, a gente tem discutido e pesquisado também linguagens alternativas de comunicação científica para a sociedade de modo geral e, mais especificamente, para as escolas, para a educação básica, né? E, assim, muito feliz de conhecer vocês e estamos aí para somar. Acho que eu sou a última, então não chamo ninguém? Acho que tem a Débora. A Débora estava pondo a filha para dormir. Eu não sei se ela vai... Eu acho que não vai poder falar, né, Deb? Mas eu posso talvez apresentá-la, que tá, né? Que ela está aqui. Ou você quer apresentá-la, Soraya? Fica à vontade, minha querida. Eu complemento qualquer coisa. Isso. Débora Alebrand é antropóloga, ela é formada acho que ela fez o doutorado na Universidade de Montreal, no Canadá, passou pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de nada mais acolhedor e feminista do que entender o horário de sono dos filhos, né? E atualmente é professora na Universidade Federal de Alagoas, no Departamento de Antropologia, e Débora atualmente é também da diretoria da Associação Brasileira de Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia, a ESOCIT-BR, que eu também componho, então somos colegas aí de chapa, de diretoria, e Débora é coordenadora do Mandacaru, que é um grupo de pesquisa sediado na Universidade Federal do Alagoas. Acho que é isso. Não sei se você quer complementar, Sora. Eu quero, porque eu estou muito feliz, porque ela está passando aqui esse ano de 2025, fazendo um pós-doc com a gente na UNB. Eles se mudaram de Malicuia para Brasília, e a pesquisa dela
tem a ver com a construção de evidências científicas para subsidiar políticas públicas de saúde materno-infantil. Então, nada melhor do que estar em Brasília, né, para ver isso acontecer. Então, como é que ciência informa a política pública? E hoje ela foi para Campos à tarde, então ela teve um dia super longo. Então, é isso. Tem algumas pesquisadoras que não puderam vir hoje, mas que enviaram vídeos se apresentando. Então, quando esse vídeo for pro ar no YouTube, a gente vai colocar agora esses vídeos para compor, então, as apresentações. Olá, eu sou a Fabiane Gama, sou professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu coordeno, junto com a professora Fernanda Rechenberg, o grupo de pesquisa do CNPq, Gêneros, Imagens e Políticas. Nosso grupo reúne uma série de pesquisadoras de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e atualmente a gente está concluindo um grande projeto sobre a história da antropologia visual no Brasil, com uma perspectiva de gênero, no qual a gente investigou a atuação de diversas mulheres antropólogas que produziram imagens no país nesse período. O nosso grupo organizou alguns eventos sobre o tema também, reunindo outras pesquisadoras que estavam trabalhando sobre outras antropólogas. E ainda nesse ano de 2025, a gente está publicando uma coletânea sobre o tema, que eu espero estar compartilhando com vocês em breve. Olá, eu sou Fabiola Roden, coordenadora do grupo de pesquisa Ciências na Vida, que é vinculado ao Núcleo de Antropologia do Corpo e da Saúde, e ao programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho trabalhado junto com a minha colega Cláudia Fonseca, estudantes de graduação, pós-graduação, de mestrado, de doutorado, estudantes de pós-doutorado, e temos feito pesquisas que incidem, sobretudo, né, desde uma perspectiva de crítica feminista da ciência, na análise da produção tecnocientífica e também nos impactos e usos sociais dessa produção no cotidiano da vida das pessoas. Temas como, por exemplo, a medicalização da vida têm sido frequentes, inclusive agora estamos iniciando um curso de extensão nessa área sobre medicalização da vida, saúde e mídias digitais. Convido todas vocês, todos e todas também, a acompanharem o nosso Instagram e o nosso site, onde tem mais informações sobre as atividades do grupo. Obrigada. Olá, bom dia. Eu me chamo Jayce Reis, eu sou cientista social e antropóloga pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente estou doutoranda pelo Programa em Antropologia Social, o PPGA, da UFPB, e atualmente eu venho desenvolvendo uma pesquisa antropológica com mulheres daqui da cidade de João Pessoa, que vem experienciando as sequelas da Covid-19 ou o adoecimento mais prolongado da Covid-19. Essa pesquisa ela conta com a orientação da professora doutora Mônica Franchi, está inserida no GRUPESC, que é o Grupo de Pesquisa em Saúde, Sociedade e Cultura, vinculado ao PPGA da UFPB. Ele é um grupo multidisciplinar, formado por pessoas que estão no campo das ciências sociais e da saúde, formado por discentes e docentes da UFPB, e atualmente liderado pelas professoras doutoras Mônica Franchi e Luziana Fonseca Silva. E é isso, é um prazer compor essa rede, constituída por pesquisadoras tão potentes. Assim, eu estou bastante feliz, grata e bastante entusiasmada, realmente é um prazer. Olá, gente, eu sou Carol Parreiras, pesquisadora do Departamento de Antropologia da USP e coordenadora do LETEC, que é o Laboratório Etnográfico de Estudos Tecnológicos e Digitais. E a minha atual pesquisa é sobre desigualdades digitais e violência digital em favelas da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que agora a gente pode passar para dar uma olhada no site, né? Não sei se vocês já deram uma olhada, já viram, mas muita felicidade, né? Que eu apresento para vocês esse site. Eu vou parar de olhar aqui, então qualquer coisa vocês falam, tá? Eu vou ficar de olho aqui no site.
Esse é o nosso site, o site da RAPECT, da Rede Latino-Americana de Antropologia Feminista das Ciências e Tecnologias. O site está hospedado no LabJOR, né, da Unicamp. E primeiro eu gostaria de agradecer ao André e à equipe do TI lá do LabJOR, muito solícito, que ajuda a gente pra caramba a desenvolver os nossos sites e cuidar deles com muito carinho. Agradecer a hospedagem também, porque a gente, eu particularmente, e acredito isso, eu acho que a gente, como coletivo e grupo, tanto no Labirinto quanto os outros coletivos maiores, assim, a gente acredita que a informação estando, né, nas nossas mãos, assim, o máximo possível, é algo que é bom para todo mundo, né? Especialmente hoje em dia, que a gente está vivendo uma ascensão do tecnofascismo, assim, né, na mão, deixar nossas informações tão preciosas, né, que a gente trabalha tanto para ter na mão de pessoas como, sei lá, Mark Zuckerberg, é um pouco assustador. Mas, enfim, essa é a carinha do nosso site, da nossa home, né? Daqui a pouco eu vou voltar para apresentar cada parte melhor, mas eu queria primeiro conversar com vocês e mostrar um pouquinho, né, sobre a nossa identidade visual, né, nossa logotipo e a identidade, né. Ela é composta por essa imagem principal, que é uma mandala, né, mais ou menos, é um círculo feito de crochê, então eu queria relembrar essa imagem aqui. Eu acho que quem esteve presente na primeira reunião que a gente fez lá atrás para discutir a identidade visual, discutir a formatação do site, né? Quem compartilhou essa imagem foi a Isabela, né? Que faz parte da rede também. O nome completo dela é Isabela Álvares Guimarães. Ela compartilhou com a gente essa imagem, que é uma mandala de crochê, desculpa, que ela fez, né, com a própria mão dela, assim. Então, essa imagem foi a base para desenvolver a nosso logotipo, né, com as cores roxo, um verde forte, né, e o vermelho. Eu acho que o roxo e o verde são cores que, classicamente, a gente já liga aos processos feministas, né? O roxo é a cor feminista por excelência, né? O verde é muito usado nos movimentos pela legalização do aborto, né? Então também tem essa conotação da luta. E o vermelho porque é o sangue, né? Não acho que não ia faltar, né? De ter a raiva também, né? A raiva organizada aqui. Eu gostaria, então, né, de mostrar para vocês, relembrar um pouquinho. O primeiro post do blog vai ser um post escrito por mim, né? E contando um pouco desse processo de feitura da identidade visual, né? Bom, a gente tem aqui na nossa homepage acesso para as partes do site, que é o blog, né? Não, primeiro a gente já consegue acessar, saiba mais sobre a rede, né? A gente consegue acessar o blog e aqui vai ter os 3 últimos posts, né? Para ter um acesso mais rápido. As atividades, né? E aqui também vai ter as 3 últimas atividades da rede. Embaixo tem um e-mail para dúvidas, um textinho de quem a gente é e um boxzinho para assinar o site. Inclusive, eu convido todas vocês já para assinar o site, porque assim que a gente postar qualquer coisa, tanto no blog quanto nas atividades, vocês recebem por e-mail isso, né? Além disso, a gente tem nossas redes sociais, né? A gente tem o Instagram. O Instagram, se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade, ainda não tem nada, né? Vai passar a ter quando a gente lançar publicamente esse site. Mas fique à vontade para seguir também. A gente vai começar a trabalhar no Instagram em breve. E a gente tem nosso YouTube.
além disso, é possível acessar em espanhol e em inglês o site. Eu acho que alguém mandou uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Eu só pus o link do site. Ah, tá bom, beleza. Bom, eu queria começar, acho que pela parte mais importante, né, que é o coração da rede e um pouco sobre quem a gente é, né, que é quem não conheça. O Conheça é esse texto coletivo que a gente fez, né, partindo das nossas duas primeiras reuniões presenciais, né, que foi na RAM e na React, em 2023. A gente tinha anotado algumas coisas, o trabalho que a gente fez foi juntar um pouco do que a gente tinha feito, e também a gente rodou um formulário, né, um Google Forms para fazer a identidade visual, e também muito do que baseou a identidade visual veio para os nossos objetivos, né? É um texto bem bonito e que afirma, né, que a gente tem como princípio a criatividade, o afeto, o cuidado, cultivando teorias e ações feministas críticas que sejam transinclusivas, antirracistas, decoloniais, anticapacitistas, anti-LGBTQIAPN+, fobia e anticapitalistas, né? E a gente consegue acessar o quem somos, então aqui no fim e também aqui em cima. Ixi, peraí, perdão. Tem que arrumar isso aqui em cima. Que para mim, assim, é a parte mais maravilhosa, assim, que dá um baita do orgulho. Não sei se vocês já entraram nessa sessão, assim, se vocês já viram essa página, mas caramba, poxa, é incrível, assim. A gente tem, então, aqui os grupos de pesquisa e laboratório que fazem parte, né, um site levando para cada grupo. O que eu acho que é muito interessante, porque eu estava conversando com uma jornalista que vai, lá do LabJor, que vai cobrir o lançamento, e ela falou que isso é muito bom, né, para quem estiver procurando, né, algum jornalista ou outras pessoas que estiverem procurando pessoas que trabalham e grupos que trabalham nos temas que a gente trabalha, né, ter uma compilação dessa, né, aqui. Então, a gente pode ver, são bastante grupos, e as pesquisadoras, né. A gente tem o nome de vocês, as palavras-chave do que vocês trabalham, a mini bio e um link para o Lattes ou para o currículo, né, no caso das pesquisadoras da Colômbia, do Chile e da Argentina. Eu vou passar até o final, só para vocês verem como que está bonito e cheio de gente, bem populado. Também convido as outras pessoas da rede, se quiserem vincular os seus laboratórios e se vincular como pesquisadora, é só preencher o formulário, né, que a gente já disponibilizou. Bom, além dessa parte, né, que é o coração, a gente tem um contato, que por enquanto o contato está sendo mesmo por e-mail, né? E a gente tem duas partes principais, que é o blog e as atividades, né? O blog da Rafect, eu acho que para mim, pessoalmente, assim, é um espaço que eu gostaria muito de cultivar. Eu gosto muito de blogs. Eu trabalho já, a gente no Labirinto tem um blog já há muito tempo, e é muito impressionante como traz retorno para a gente, né? As pessoas chegam na gente através do blog, né? Eu sou editora do blog da Platypus também, eu vou mostrar aqui para vocês o site. Quem não conhece, é o blog da Castac, que é o Comitê de Antropologia da Ciência, Tecnologia e Computação da AAA, né, que é a Associação de Antropologia do American, nos Estados Unidos. E então, tudo que for postado, né, em português aqui no nosso blog vai ser replicado em inglês nesse blog da Platypus também, né? O blog da Platypus tem uma circulação bem grande, e eu acho que vai ser um modo também da gente divulgar e fazer nossas ideias circularem, né?
por enquanto, eu já recebi por volta de 5 textos e tem mais 10 textos no forninho, assim. Então, são textos muito, muito bacanas, muito bonitos, assim. Esse espaço é um espaço que pode ser tanto um espaço de divulgação dos trabalhos de vocês, né? Quem, por exemplo, lançar um livro, lançar um dossiê, que quiser escrever sobre isso, né? Contar como é que foi o processo, divulgar um livro, divulgar uma pesquisa que está iniciando, né? Pode usar esse espaço para isso, mas também um espaço de reflexão mais livre, mais experimental, né? Às vezes a gente quer publicar e quer falar sobre alguma coisa que não cabe no artigo, não cabe no ensaio de uma revista, ou tem alguma urgência de botar aquilo para fora, ou até mesmo experimentar mesmo na linguagem, né, com coisas audiovisuais, porque esse espaço comporta texto, comporta imagem, comporta áudio, vídeo, né, então existe uma gama de coisas que se pode fazer aí, né. Eu, na Platypus, já escrevi alguns posts que depois viraram artigos e parte da minha tese mesmo, mas eu testei ali primeiro, sabe? Porque é mais rápido e circula de uma outra forma, né? Então, também estou muito animada, assim, que a gente, quando a gente lançar publicamente o blog, já vai ter, então, esse primeiro post sobre a historinha da logotipo e da identidade visual. E a segunda parte aqui é atividades, né? Nas atividades, a ideia é que seja esse post aqui, eu acho que mostra bem qual é a ideia, né? Divulgar, por exemplo, chamadas para dossiês, participação em eventos acadêmicos, né? Chamadas para inscrição em GTs, ou, por exemplo, algumas de nós, sei lá, participou de uma mesa, ou participou de um podcast, né? Fez algum tipo ou tem uma publicação e não quer escrever uma coisa mais longa sobre essa publicação, e só falar, publiquei uma coisa. Aí também pode vir aqui para atividades, né? Eu vou circular em breve um formulário para que isso seja preenchido, né? E assim a gente pode criar como é que chama? Criar uma rotina, assim, para alimentar essa parte também. Bom, eu acho que é isso. Dani, você acha que mostra mais alguma coisa? Não, acho que está ótimo. Acho que é isso, então. Eu particularmente achei que ficou muito bonitinho e estou bastante ansiosa para ver populado assim, de textos e novidades. Eu vou parar de apresentar aqui agora. Bom, é isso.